envelhece em relação à criatividade? Tipo, a gente vai ficando velho e vai perdendo a criatividade? Ou a ideia de ser criativo no sentido de publicidade envelheceu? Acho que a gente enquanto profissional, né? Não sei se vocês entenderam o que eu falei. Eu entendi do tipo assim... Porque já passou a vibe. Ficou old school. Isso. Sabe, a criatividade era o tchananã quando na década de, sei lá, 80, 90 ali, pelo menos aqui. O conceito de criatividade. Você trabalha em publicidade super criativo, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? Assim, pelo menos eu não sinto mais essa vibe toda. Quando a Ali falou, eu tinha entendido mais de profissional, porque a nossa... Parece que a crise... Nós estamos na internet, né? Alô, internautas! Olá, internautas! Você passa dos 30 e você começa a se questionar, né? Vou perder espaço no mercado para alguém que está começando, para alguém que tem 20 anos... Porque pelo menos no mercado publicitário a gente percebe que quem tem um sangue mais fresco está sendo mais valorizado, porque já nasceu no mundo digital, já está mais antenado, é mais rápido do que a gente, né? Mas você sentiu esse medo de, tipo, tô ficando velho, vou perder espaço pro mais novo? Então, eu não sinto, se eu olhar só pra mim eu não sinto, mas parece que é o que a gente vê todo mundo falando, sabe? Assim, a nova geração é muito mais antenada, muito mais rápida, manja muito mais digital, futuro é digital. E a gente ainda... perto deles, né? Mas acho que a gente não perde. Porque se criatividade também é repertório, quanto mais velho você vai ficando, mais você tem. Acho que o desafio aí é não deixar de renovar o repertório, né? Porque ele sim pode ficar obsoleto, né? E hoje tá muito fácil ficar obsoleto. Se a gente fica, sei lá, 2 dias sem entrar num site ou ler um jornal, você fica alienado no mundo, né? E o repertório também é assim. Se você não tá abastecendo, parece que ele perde um pouco o sentido, né? Olhar de fora parece que assim, é criativo quem é jovem, é criativo quem é extrovertido, é criativo quem tem um jeito de pensar muito diferente, né? E talvez aí nisso a gente perca, tipo, um cara de cabeça branca não é mais cool, então ele não é mais criativo. E o que é a criatividade? Porque você começou a falar de uma questão diferente, né, em relação a se era pessoal ou se era o conceito. Como definir também, né, o que é criatividade? Na faculdade, era uma das aulas que eu dei, era isso, assim. E a gente não estudou isso na faculdade, né? É engraçado que você fala de propaganda, eu nunca tive uma aula discutindo isso. Acho que ninguém lembra com esse viés, assim, de falar sobre criatividade em si. Discutir, né? E aí lá, assim, as conclusões que eu tinha chegado naquela época, uns 10 anos atrás, é que a gente associa muito a criatividade a quem tem uma imaginação muito aflorada, a quem tem um pouco de genialidade, a quem tem um lado de artista, a quem tem um lado de talento. E no mundo atual, parece que esse conceito migrou muito mais para a sua capacidade de dar solução para as coisas. Principalmente esse conceito de startup, né, de negócio, assim. Parece que tudo começa com um problema e aí o exercício é desenvolver, aflorar a criatividade para resolver aquilo, né? E antes não, talvez a criatividade tivesse outro significado, porque parece que assim não tinha um problema para resolver, era uma expressão de um jeito de pensar, era uma expressão artística, né? Tudo que eu leio de design gráfico é tipo, você vai fazer um projeto, então você vai pensar que espaço você tem, que material você tem, que recurso você tem à mão, para daí você usar aquilo de uma maneira um pouco fora do convencional, para quebrar um pouco as regras. Então é uma coisa menos artística, digamos assim, no sentido de ser menos maluca, menos aleatória, sabe? Nesse universo eu fiquei mais confortável, tipo, então calma lá, mas não precisa ser tão malucão para você ser criativo.
Eu acho que essa coisa do estereótipo também é algo que enraizou um conceito de criatividade que não é muito o que a gente, né, lida hoje em dia, que é aquele cara que fica na agência muito louco, que fica sentado uma hora, né, vem a ideia, ele faz 2, 3 rascunhos e a coisa gênio aconteceu. Então acho que nisso que você falou de como é o design, né, do processo, do teste, do rascunho, tem muito mais a ver com o que a gente realmente lida no dia a dia do que essa imagem estereotipada que por muitos anos acho que ficou, né? Então... Eu acho também que tem a questão de você exercitar uma certa qualidade, né? Um certo talento, né? Você não nasce com aquilo, sei lá, não desceu uma luz em você e criativo. Criativo, nasceu criativo, nasceu não criativo. Você exercita, né? Então quem trabalha com criatividade exercita isso o tempo inteiro. Eu preciso procurar uma maneira de trazer uma solução diferente. Então vai desenvolvendo, mesmo quem não pense nisso ativamente, né? Tipo, eu preciso encontrar a solução, ele tá procurando uma maneira de pensar em algo em comum, né? Seja procurando uma referência, seja lendo um livro, né? E aí, quando você sabe que você precisa desse conteúdo e acaba procurando isso mais ativamente, acaba melhorando a sua área criativa. Mas é exercitável, né? Por isso que falam que tem que ter a transpiração, né? Porque a gente, nesse exercício, a gente também ganha mais segurança, né? E é um pouco como a autoestima, né? Você só vai se achando mais criativo com o tempo, porque você vai vendo a sua capacidade de resolver aquele trabalho, aquele projeto, aquele desafio, né? Então, é job, dia a dia, reunião a reunião. É que a criatividade tem esse quê de surpreendente, né? Então, seja, sei lá, um músico, né? Emplacou um trabalho, naturalmente, quem trabalha com criatividade, acho que naturalmente vai se cobrar eu preciso superar o trabalho anterior, porque a expectativa é sempre maior, né? Ou que seja pelo menos tão bom quanto. E essa expectativa, talvez, da professora pode ter um lado ruim, disso que a gente falou do medo de você não conseguir superar, mas tem um lado bom também de te levar a não ficar no mesmo lugar, né? Você tá falando de sucesso de uma banda só, né? Aí você pensa, uma banda que acontece no auge, jovem, faz aí um disco inteiro de sucesso, aí naturalmente ela leva aí mais 3, 4 anos pra emplacar um outro, envelheceu e aí fica carregando esse estigma, não são mais os mesmos porque não são mais tão jovens. Acho que nesse sentido também pode estar surgindo essa coisa do, então criatividade envelhece, não é pra quem... A Madonna, né? Outro dia ela deu... Outro dia não, faz tempo. Eu ia falar. Ela nasceu no auge do que era cool ser jovem, né? Na década de 80. Quantos anos ela já tá aí, né, no mercado e agora tá passando por essa análise, né? Era uma grande referência de criatividade, porque tudo que a gente vê de vários movimentos musicais tem muita inspiração nela, na coragem dela, na atitude dela, né? E hoje estão publicando mais as gafes e os vídeos tortos do que os sucessos, né? Acho que fica uma perseguição, né? Acho que se apoiando nisso também. Já tem outras mais jovens e já ficou ultrapassada. E aí volta aquela coisa, né? Dela não poder ter o direito. Eu acho que tudo que ela fez até hoje já consagrou ela muito em relação a ser criativa ou não. Acho que não tem que ter mais dúvida nesse sentido. Mas ainda assim as pessoas ficam questionando. Aí ela tem que ficar tendo que provar o tempo todo, né? Quando surgiu esse tema, né? Criatividade envelhece, a primeira coisa que eu pensei foi nela, porque justamente, pra mim, ela tá muito ligada à criatividade, e aí eu sempre penso assim, porque eu olho e vejo esse sacrifício, sabe? Parece que é muito fácil você ousar e ser criativo dos 20 aos 30, aí passa um pouco mais difícil, porque depois você já tá lidando com uma outra geração, então acho que tem muito a ver com a gente também.
tanto lidar com outra geração, colegas de trabalho, quanto Choque de geração. cliente, consumidores. E eu fico imaginando, e quando a gente tiver 50? E quando a gente tiver 60, como ela já tem? No caso dela, eu vejo assim, que tem um esforço muito maior em relação a uma artista de 20 e poucos anos. Então, o que uma artista de 20 e poucos anos faz, emplaca, todo mundo, né, aplaude, e parece que ela assim, tem que se esforçar 4 vezes mais pra, tipo, não, eu tô com essa idade, mas eu ainda continuo sendo criativa, né? Outro dia eu tava vendo acho que uma reportagem no site que falava que, não, um áudio, que a noção de juventude nasceu na década de 60. Foi a primeira vez que falaram sobre isso. Antes não tinha essa coisa de que ser jovem era legal e nem de que ser velho era ruim. Então quando criaram esse conceito da juventude lá na década de 60, depois do pós-guerra, com um monte de coisas associados, com um monte de contexto, na época de Elvis, né? Elvis estourou mais ou menos nesse ano. Depois veio o Woodstock, depois veio a década de 80, repleta de artistas, arte, enfim. Aí parece que ser jovem passou a ser um emblema de sucesso e ser velho passou a ser um emblema de fracasso. E a gente vem criando isso, e no áudio, acho que era até o Leandro Carnal que falava disso, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente começa a construir isso na adolescência. Aí começa a falar, tipo, aí você vai passar por uma fase de aborrecência, de ser chato, de sofrimento, para chegar na fase de ouro, dourada, que você vai ser jovem, que o mundo vai ser seu, tudo vai ser seu. A escola, os amigos, a profissão, seu auge, a beleza, você vai estar no seu auge. Então depois desse auge só vem ladeira abaixo. É só a curva para baixo. Então parece que a gente vai alimentando a gente mesmo, né? E hoje já tem um movimento de muita gente falando. Um movimento de muita gente começando a discutir a velhice de outro jeito, né? Olhar para a velhice com respeito. Tudo bem, você vai ter algumas limitações, você não vai ter mais dos 20 anos, né? Nem a beleza dos 20 anos, nem a disposição física, nem a energia, mas não significa que é, né, terrível, que não pode ser digno, que não pode ser produtivo, que não pode ser interessante.